Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Vem com uma historinha, aí quando você vê, você toma um tombo enorme lá na frente. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre manipulação. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves. Tem várias coisas que dão uma sensação muito incômoda. Agora, quando a gente é feito de besta, quando você olha pra trás e você entende que você caiu num golpe de alguém, é uma sensação horrível. Quando você é levado a fazer alguma coisa, quando você perde dinheiro, quando você não entende como é que você entrou numa situação e você olha pra trás e fala, gente, mas como que eu caí numa coisa dessas? E é óbvio que quando a gente fala em manipulação, não é necessariamente só dentro de um contexto narcisista. Não, você pode cair num golpe de qualquer coisa. É aquela coisa, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Mas não é bem assim, né? A pessoa, para ela cair num golpe, ela foi levada a uma série de coisas. Ela foi levada a ter um pensamento, ela foi levada a ver uma coisa que ela não existia, ela foi seduzida por alguma coisa. A manipulação, ela é feita de acordo com coisas que para a vítima são coisas que são muito atraentes para a vítima. Ela normalmente apresenta ou um caminho mais curto ou um caminho mais florido. Ela vem como uma resolução de um problema para uma pessoa. Então, quando um abusador, quando um manipulador, quando ele se apresenta, ele vem como, cara, uma coisa muito atraente, uma coisa muito legal, uma coisa que, de repente brotou uma pessoa ali na sua frente que vai resolver todos os seus problemas. Essa ideia, né, de mexer, o manipulador, ele mexe. Um manipulador, o que ele faz? Ele articula muito bem, ele mexe muito bem nas coisas. E um manipulador, a gente pode estar falando de manipulação emocional, a gente pode estar falando de manipulação de coisas para obter vantagens. E no universo narcisista, a manipulação, obrigatoriamente, ela está presente. Porque um abusador narcisista, ele vai precisar manipular a vítima para que ela faça coisas, para que ela pense coisas, para que ela haja de acordo com as suas vontades. Para gravar esse vídeo eu coloquei essa roupa vermelha e eu coloquei de propósito, porque tudo que faz muito sucesso, todas essas histórias que fazem muito sucesso, elas retratam, se a gente for olhar bem, elas retratam uma realidade. E aqui, apesar de eu não gostar de usar vermelho, a Chapeuzinho Vermelho, agora vamos fazer um vídeo ilustrativo. A Chapeuzinho Vermelho, vamos prestar atenção na história dela. Ela foi lá para a floresta, ela estava indo levar doces, bolos e frutas para a vovozinha, que morava longe, num caminho deserto, e até que ela encontra com o lobo mau. E o lobo mau, que tinha interesse em devorar a Chapeuzinho, o que ele faz? O lobo mau, que não era besta nem nada e que tinha medo ali dos caçadores, lenhadores, sei lá, ele pega e ele percebe que ali ele não poderia fazer nada. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que isolar a Chapeuzinho. A Chapeuzinho já tinha tido a instrução da mãe dela que não era para ela dar trela para ninguém, mas o lobo mau, ele pega e ele fala assim, Chapeuzinho, se você for por esse outro caminho, você vai ter flores ali, vai ser um caminho muito melhor para você. E aí ele pega e ele vai por um caminho mais curto, e aí ele tem tempo de ir lá, e ele pega e devora a vovozinha, e aí quando a Chapeuzinho chega lá, ela pega e ela obedece, né, ela acha que tudo ok com a história do lobo, que fala para ela ir por um outro caminho. Ela fica seduzida também pela ideia de, vai ter flores, vai ter coisas, ó que legal. E aí ela vai e até que ela chega lá e ela vê que tem alguma coisa errada. Ela fala assim, nossa, mas por que esse nariz tão grande? Por que esses olhos tão grandes? E aí para tudo isso ele tem uma desculpa e até que é para te devorar. Quando a gente pega explicações mais antigas dessas histórias, fala assim, mas a Chapeuzinho ela tinha que ter ouvido a mãe dela, tem que aprender a ouvir os pais, tá, mas é muito mais profundo do que isso. Quando a gente percebe que existe essa coisa, a manipulação é justamente isso, é oferecer, olha, aqui vai ter flores. Você tinha um caminho para percorrer, mas eu te ofereço, eu te apresento um outro caminho. O manipulador, ele sempre apresenta porque ele sabe o que ele quer de você no final. O lobo sabia que ele queria devorar a Chapeuzinho desde o primeiro momento. Só que ele sabia também que ele não podia fazer isso porque senão ele ia se ferrar ali.
Ele sabia que ele corria perigo, então o que ele precisava? Ele precisava isolar a Chapeuzinho. Então o que ele faz? Ele fala assim, Chapeuzinho, você pega e vai pelo outro caminho ali, tem flores ali para você. E a Chapeuzinho se convence. Então a manipulação, ela vem com um discurso que para a vítima faz muito sentido porque seduz ela. A manipulação, ela é envolvida numa ideia de vantagem, numa ideia de caminho florido. Às vezes, é que nesse caso a vítima, a Chapeuzinho, ela foi por um caminho mais longo, mas às vezes é um caminho mais curto. Por isso que as pessoas caem tanto em golpes. Como é que você faz para emagrecer 10 quilos com uma cápsula? Como é que você faz para ter dinheiro, um hackzinho para você ter dinheiro, transformar 10 reais em 100 mil, porque é sempre a ideia do ter vantagem, a ideia do ganhar alguma coisa. Então o abusador, ele traz o manipulador, ele traz essa ideia, eu vou te dar alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa por você. Ela passa a acreditar que aquela pessoa, ela tem uma solução, que aquela pessoa tem um carinho, um apreço por ela, aquela pessoa veio com uma solução mágica. Então a primeira coisa que a gente identifica numa manipulação é isso, essa ideia de que essa pessoa vem como um solucionador ou apresenta alguma coisa que traz algum conforto para a vítima. Além disso, a gente tem que dá para olhar também para a história da Chapeuzinho. O manipulador, ele se coloca como vítima, não é à toa que o lobo mau está ali deitado no lugar da vovó, ele se vitimiza. Então a vítima, ela passa a acreditar que o abusador, que o manipulador, ele é a parte frágil da história. E isso também não acontece só dentro do universo narcisista, mas dentro de uma dinâmica narcisista é o que mais vai acontecer. Se você quer entender se você está sendo manipulado por alguém, essa sensação de que o outro é mais frágil, de que você deve fazer alguma coisa pelo outro, mesmo você olhando e você percebendo que tem alguma coisa, mas o teu olho é grande, a tua boca é grande. Não, mas eu sou um pobre coitado. Eu sou um pobre coitado. Isso é só para que eu possa te ver melhor. A ideia de que esse manipulador é frágil é sempre colocada na cabeça da vítima. E é óbvio que a gente entende também que na manipulação a mentira está presente. Manipulação é uma grande mentira, né? O manipulador, ele sabe exatamente que tipo de vantagem ele quer obter da vítima, ele sabe o que ele quer que a vítima faça, o que a vítima precisa pensar, que comportamento ela vai começar a ter, aonde ele quer que ela chegue, e por isso ele mente. A manipulação, ela acontece em qualquer tipo de relação. A gente pode pensar em relações entre uma pessoa e outra, né? Relações interpessoais, a gente pode pensar em relações de grupo, a gente pode pensar em manipulação na política, a gente pode pensar em manipulação na religião, a gente pode pensar em manipulação no trabalho, a gente pode pensar em manipulação de todos os tipos possíveis. O que precisa existir na fórmula para a gente entender como funciona uma manipulação é a mentira, o desejo de obtenção de vantagem, uma parte que é mais fragilizada e onde a sua boa vontade ela é explorada de alguma forma, e existe a vantagem do outro sobre essa pessoa ou grupo. Uma outra coisa importantíssima é que um manipulador que manipula uma pessoa diretamente, ou um grupo que manipula um grupo, ou uma pessoa que manipula um grupo, que aliás é o que mais a gente vê, é que a vítima, ela passa a ter dúvidas sobre ela mesma, e passando a ter dúvidas sobre si, ela passa a acreditar que essa figura sabe muito mais sobre ela do que ela. Então ela passa a acreditar que essa pessoa é uma espécie de guru. Mesmo sendo uma relação 1 a 1, ela passa a acreditar que essa pessoa é muito mais inteligente, essa pessoa sabe muito mais, essa pessoa deve ser consultada, essa pessoa é muito mais relevante para resolver coisas do que ela própria. Então, na manipulação, o outro tem mais voz ativa sobre ela do que ela. E quando isso acontece, é muito fácil da vítima propagar, levar o nome desse manipulador adiante, porque ela acredita tanto que isso é real,
que ela se torna um porta-voz, ela se torna uma pessoa que levanta a bandeira, ela se torna uma pessoa que ajuda a propagar o nome, né? Ela confia tanto naquilo que ela passa a ser uma divulgadora também, e esse manipulador acaba atingindo outras pessoas. É óbvio que quando a gente fala nesse contexto de manipulação de mentira, o abusador, ele tá vendo coisas que são boas para ele, e isso, quando a vítima ela começa a olhar um pouco para si, pensar um pouco diferente, inevitavelmente o sentimento de culpa vai estar lá. E o abusador, o manipulador, ele vai fazer com que esse sentimento de culpa esteja ali o tempo inteiro. Porque com o sentimento de culpa da vítima, mais vantagens vão ser direcionadas para ele, isso é óbvio. Então, a culpa é presente constantemente numa manipulação, constantemente. A culpa, na verdade, ela faz parte em todos os ciclos de abuso, né? Independente se a gente estiver falando num ciclo de abuso narcisista, se a gente estiver falando de qualquer dinâmica onde seja abusiva, a culpa vai estar lá. Uma pessoa que está manipulada, ela teve uma alteração do senso crítico dela, é como se ela tivesse atravessado um portal. Então, durante o período que ela está vivendo essa experiência de manipulação, ela passa a acreditar em tudo aquilo que é dito como sendo uma verdade absoluta. E isso pode durar um período de meia hora, onde você está caindo num golpe financeiro de alguém, ou em anos que você passa sob domínio de determinada pessoa ou grupo. A manipulação faz com que a pessoa perca o contato, a referência da realidade, inclusive das próprias convicções que ela tinha até então. E aí fica fácil a gente entender também por que uma pessoa que está manipulada, ela temporariamente, ela acredita que o outro é especial. E ela acredita que ela é inferior, tanto que ela se submete àquilo que é dito. Em alguma esfera, ela coloca o outro numa posição acima, seja porque a fala é convincente, seja porque o outro apresenta resultados que são mentirosos, seja porque outras pessoas colaboram com aquilo, mostrando também resultados que são mentirosos. Então, a vítima, ela é levada a acreditar que ela está inferior, em alguma situação ela é inferior, e as outras pessoas ou a pessoa que está manipulando é infinitamente melhor, e por isso ela passa a ser comandada por essa pessoa. No ciclo de abuso narcisista, a manipulação ela é presente em 100% do tempo, né? Na verdade, o ciclo de abuso narcisista ele é uma manipulação constante. A pessoa ela entrou, ela cruzou com o narcisista, ela já começou a ser manipulada. Não é à toa que a figura é a figura da marionete, né, e presa por várias cordas. Mas é óbvio que quando a gente fala em manipulação, não só isso vai acontecer dentro dos ciclos de abuso narcisista, é que dentro do tema narcisismo, isso vai acontecer em 100% dos casos. Não tem como. Uma pessoa que cruza com um narcisista, ela passa a agir de acordo com as suas vontades, ela passa a ser comandada, o sentimento passa a ser comandado, a ação passa a ser comandada, a reação passa a ser comandada, o pensamento passa a ser guiado. Então, inclusive por isso, né, quando a pessoa ela sai do ciclo, ela não sabe mais quem ela é, porque o tempo inteiro ela foi manipulada. Aqui a gente falando por manipulação, como eu disse, isso pode acontecer tanto num ciclo de abuso narcisista como em outros tipos de relações abusivas, não só no narcisismo, mas quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por esse tipo de situação, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.